Seja bem-vindo ao canal Pensando e Conhecendo. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Vamos ao vídeo! Já parou para pensar por que pessoas diferentes, olhando exatamente para o mesmo mundo, chegam a conclusões mas tão opostas? Muitas vezes a resposta está em algo que a gente nem percebe, a nossa cosmovisão. Vamos dar uma olhada em como essas estruturas quase invisíveis moldam um jeito que cada um de nós enxerga a realidade. Pois é, parece simples, né? Mas é uma verdade bem profunda. Ninguém chega na vida com a mente em branco. Cada um de nós funciona a partir de um conjunto de crenças, às vezes consciente, às vezes não, que acaba moldando tudo, desde as pequenas decisões do dia a dia até as nossas maiores convicções. Essa metáfora da lente é simplesmente perfeita. Uma cosmovisão não é só o que a gente vê, mas é o filtro através do qual a gente vê tudo. Sabe, ela dá foco, ela colore a nossa percepção da realidade e nos ajuda a tentar encontrar sentido nas grandes questões da vida. Então, vamos examinar mais de perto algumas dessas lentes. Assim a gente consegue entender melhor como elas funcionam e as realidades totalmente diferentes que elas acabam criando. E para começar, vamos focar em uma das lentes mais influentes no mundo ocidental. Uma que molda boa parte da nossa vida pública, da nossa cultura, das nossas instituições, o secularismo. Mas, afinal, o que significa ter uma cosmovisão secularista? Vamos mergulhar na definição e nos seus princípios mais básicos. Olha só, na sua essência, o secularismo tenta criar um espaço público neutro, um lugar onde nenhuma instituição religiosa específica tenha o controle ou o monopólio sobre o governo. É uma forma de tentar governar uma sociedade onde existem muitas crenças diferentes. Então, o ponto central aqui, como o próprio Richard Dawkins explica, não é proibir a religião da vida pública. Pelo contrário, a ideia é garantir que nenhuma fé específica tenha um tratamento VIP, digamos assim, colocando todas as visões de mundo em pé de igualdade no debate público. E essa visão toda se apoia em três grandes pilares. Primeiro, a rejeição do sobrenatural. A realidade se limita ao que a gente pode observar, tocar, medir. Segundo, o relativismo moral. Não existem verdades éticas universais, sabe? O que é certo e errado acaba sendo definido por cada cultura, por cada indivíduo. E terceiro, a autonomia da razão humana. A nossa lógica e a ciência, sozinhas, já seriam suficientes para guiar a gente ao conhecimento e a um propósito. Agora, em um contraste bem direto com o secularismo, vamos analisar uma outra cosmovisão, uma que é baseada em premissas totalmente diferentes, a cosmovisão cristã. E este quadro deixa o contraste bem claro, né? Onde o secularismo enxerga só o mundo material, a cosmovisão cristã afirma que existe uma realidade sobrenatural. Onde o secularismo propõe uma moral que muda, o cristianismo defende uma verdade moral objetiva que vem de Deus. E onde o secularismo exalta a autonomia da nossa razão, o cristianismo aponta para a necessidade da revelação divina para a gente ter uma compreensão completa das coisas. O objetivo dessa cosmovisão não é ignorar os problemas da vida, como o sofrimento ou a pobreza, mas sim oferecer uma estrutura de esperança para conseguir entendê-los. Ela busca dar um alicerce, um significado, para a gente conseguir lidar com as dificuldades. Agora a gente vai ver como essas duas lentes diferentes respondem às grandes questões da vida, sabe? Aquelas perguntas que, em algum momento, todo mundo se faz. A primeira e talvez a mais fundamental de todas: qual é o sentido da nossa existência? Por que a gente está aqui? Bom, a lente secularista enxerga a existência como um produto do acaso, um acidente biológico num universo que não está nem aí pra gente. O propósito, então, não é algo que a gente descobre, mas algo que cada um cria para si. Já a lente cristã vê a existência humana como algo intencional, sabe? Fomos criados com um propósito claro, ter um relacionamento com Deus e fazer parte de um plano maior. A próxima pergunta mexe com o nosso dia a dia. O que a gente está buscando, afinal? O que define uma vida plena, uma vida bem-sucedida? Para o secularismo, a vida boa geralmente é definida pela realização pessoal, pelo sucesso, pela felicidade, termos que cada pessoa define do seu próprio jeito. Já na cosmovisão cristã, a vida boa tem um foco diferente. Não é mais sobre o eu. Ela se concentra no amor a Deus e ao próximo, um conceito que é objetivo e pensado para a comunidade. E, finalmente, uma questão que define a base da nossa ética, da nossa sociedade: por que as outras pessoas importam? Qual é o fundamento para o valor delas? A visão secularista tende a basear o valor dos outros na utilidade, no benefício mútuo, nos contratos sociais ou até numa empatia que veio da evolução.
A cosmovisão cristã, por outro lado, ancora o valor de cada pessoa em algo que transcende tudo isso, o fato de que cada ser humano foi criado à imagem de Deus, a imago Dei. E isso dá um valor que é inerente, que ninguém pode tirar. Mas olha, essas ideias não são só papo de filósofo, não. Elas têm consequências muito reais e moldam o jeito como a gente lida com os problemas mais urgentes da nossa sociedade. Vamos pegar o exemplo da fome. A lente secularista tende a ver o problema como algo físico e material. É uma questão de recursos, de distribuição. Então as soluções propostas focam nisso. Por outro lado, a lente do teísmo bíblico enxerga que o problema tem raízes tanto físicas quanto espirituais, e por isso propõe uma solução que busca uma transformação completa, por dentro e por fora. E essas abordagens diferentes não se limitam só a questões sociais, viu? Como as fontes que a gente analisou mostram, elas alimentam diretamente debates super acalorados sobre economia, sobre o papel do governo, sobre a estrutura da nossa sociedade. A lente que a gente usa determina as soluções que a gente propõe. Essa citação do C.S. Lewis captura perfeitamente a essência de como uma cosmovisão funciona para quem a adota. Não é vista só como mais uma crença, mas como a própria luz que ilumina todo o resto, que dá sentido e coerência ao mundo inteiro. E tudo isso nos traz de volta ao início. Se a cosmovisão é a lente através da qual a gente enxerga o mundo, a questão final não é só qual lente é a certa, mas qual lente está, agora mesmo, moldando a realidade que cada um de nós percebe. A escolha dessa lente, bom, ela tem consequências para absolutamente tudo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e comentar. E até o próximo vídeo!